Shalom, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento e entendimento. Sei que por algum tempo criou-se um pensamento contrário ao estudo mais aprofundado das Escrituras, talvez pelo fato de alguns usarem erroneamente aquele verso que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas enfim, Yeshua disse o contrário do que muitos acreditaram. Ele disse o seguinte em Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Yeshua: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder do Eterno. Então vejamos o sentido de algumas palavras usadas no grego neste verso. A palavra errais é planal, que significa desvio do caminho reto. A palavra poder é dunamis, que em um dos seus sentidos representa a ação dinamizadora do Senhor. A palavra conhecendo é eido, que significa percepção, discernimento, perceber com os olhos, voltar a mente e a atenção para algo. Entendamos que as pessoas com que Yeshua estava falando naquele momento eram pessoas que tinham as Escrituras. Essas pessoas liam as Escrituras, liam a lei do Senhor. E sendo assim, ele estava falando algo além de simplesmente ler. Portanto, Yeshua está comunicando que não nos desviaremos do caminho reto ao percebermos, ou seja, voltarmos a nossa mente e atenção para aquilo que as Escrituras dizem, e também percebemos a ação dinamizadora do Eterno. As Escrituras devem ser examinadas dentro do contexto correto, pois elas testificam de Yeshua e fazem com que não nos desviemos dele, pois ele é o caminho reto, ele é o verbo vivo, ele é as Escrituras, ele é a lei, ele é a graça. E Provérbios 23, 12 declara assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. E Provérbios 18, 15 também declara assim: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. E tenho pensado dentro da experiência de ensino como cada pessoa recebe o que lhe é passado de forma diferente, ou de forma que ainda não alcance o pleno entendimento daquilo que lhe é transmitido. Por quê? Compreendo que isto se dá devido ao campo de conhecimento que a pessoa tem. Por exemplo, se eu ouço um médico em uma palestra onde ele usa termos técnicos de medicina, muito provável que eu não tenha o entendimento pleno do que ele está falando. E isso por não ter o conhecimento médico necessário. E este campo de conhecimento limitado acaba limitando o meu entendimento. Portanto, o conhecimento adquirido me dá mais campo para entendimento recebido. Obtenho o entendimento de acordo com o conhecimento que possuo. Por exemplo, por que há o vestibular para se entrar em uma faculdade? Porque é preciso ter o conhecimento necessário que irá lhe permitir receber o entendimento das disciplinas do curso da faculdade. Se você entrar na faculdade sem ter o conhecimento mínimo, certamente você não terá um grande aproveitamento no curso. Quanto mais conhecimento, mais luz e mobilidade tenho, o que me capacita a receber uma revelação. O que é revelação? Revelação é algo descoberto, algo que deixou de estar encoberto. É um entendimento que veio à luz. E podemos entender o conhecimento em duas esferas. Uma é o conhecimento apenas adquirido no plano das ideias, e assim dentro do conceito grego filosófico, e a outra é o conhecimento aplicado, o qual se torna em sabedoria, ou seja, um conhecimento que se pratica. Isso dentro do pensamento hebraico bíblico, que é chokhmah. E é importante compreender que o conhecimento no qual me refiro é um conhecimento como um todo, ou melhor, informações recebidas através da leitura de um livro, de um estudo, de um filme, de uma conversa, enfim, um conhecimento por meio de uma informação. E essas informações me dão condição de ampliar o entendimento sobre algo. Porém, se faz importante também a compreensão que para todo conhecimento adquirido é necessário ter uma base de sustentação, ou seja, uma base onde posso me firmar, onde posso me dar condição de julgar e discernir aquilo que estou recebendo. Caso não haja esta base, tudo que recebo ficará solto. E como sabemos, não há nenhuma base firme e sólida no homem. Esta é uma base abalável. O homem é abalável. Não é coerente ter uma base, a minha própria razão, ter como base meu próprio entendimento, ou experiências e muito menos palavras de algum homem. E entendo que a base firme e inabalável é a palavra do Eterno, a qual podemos ter acesso nas Escrituras dentro do contexto correto. Yeshua é a palavra. Então Deuteronômio 4:10 declara assim: não te esqueças do dia em que tivestes perante o Senhor, teu Elohim, em Horebe, quando o Senhor me disse:
reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. A palavra do Eterno não é provada de forma exterior com provas e argumentos bem fundamentados. Este é um provar dentro do contexto grego, onde se requer argumentos. A palavra do Eterno é provada como um degustar, ou seja, se comprova experimentando. Como assim está escrito, provai e vede que o Senhor é bom. Essa palavra provar é no sentido de comer, isto é, coma do Senhor, se alimente, experimente o Senhor e você saberá que Ele é bom. Ninguém pode provar por mim. É como eu dizer para alguém que um bolo é bom. Eu não posso provar com argumentos que o bolo é bom. Isso será comprovado quando a pessoa provar o bolo, experimentar, sentir o gosto. Então isso está escrito em Salmo 34:8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bom, a nossa base é a palavra do Eterno, que se revela em uma convicção interior e é comprovada nas Escrituras, na Torá. Todo conhecimento por meio de informação que se recebe precisa ter esta base para julgamento e discernimento, para que eu não me perca no conhecimento. O conhecimento precisa ter um propósito, senão se torna inútil. E o propósito deve estar no Eterno e não em interesse próprio. A transpiração dá campo para a inspiração. Como assim? Por exemplo, se alguém possui um conhecimento hábil no violão, isto lhe dará mais campo para a inspiração e para a improvisação. Aquele que sabe apenas 2 notas, esse vai estar limitado na sua inspiração. Ou seja, quanto mais ele transpirou para ter o conhecimento no violão, mais ele alcança o entendimento na inspiração. Quem somente conhece o Salmo 23 e o Salmo 91 está limitado no seu entendimento das Escrituras e do Senhor. Agora, se alguém se aprofunda no estudo das Escrituras, estudando o hebraico, e isso então lhe dá mais campo para o entendimento e, consequentemente, mais revelação da pessoa do Eterno. Isso quer dizer que a revelação vem pelo esforço? Eu diria nem sim nem não, mas também. Isto quer dizer que até a busca pelo conhecimento procede do Senhor. Ninguém pode achá-lo se ele não se deixar ser achado. Isso quer dizer que o homem precisa conhecer o caminho até o Senhor. Há um esforço que precisa existir. Não é assim também que acontece na física. E a física, muitas coisas na física, é uma lei do próprio Eterno. Uma lei irrevogável do Eterno. Então na física tem isso. Para que um corpo se movimente é preciso a aplicação de uma força. Quanto maior a força aplicada, maior o esforço, mais aceleração haverá. Em outras palavras, quanto mais força aplica no conhecimento, mais aceleração e movimento haverá no entendimento. Mas é lindo porque o Eterno deseja ser buscado e achado. Mas isto ocorrerá quando for uma busca com o todo, como diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Bom, já vimos que o entendimento recebido vem de acordo com o campo de conhecimento de cada pessoa. Por exemplo, eu posso falar muitas coisas interessantes sobre a vida para um adolescente de 15 anos, mas dificilmente ele vai entender e compreender a beleza das instruções para a vida. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento daquilo, ele ainda não viveu aquilo. Ele só entenderá o que falei quando ele tiver o conhecimento daquilo, passando pela situação. É como eu falar para alguém que no alto do morro do Anhangaba é lindo, dá para se ver o mar, enfim, é algo extraordinário. Mas se esse alguém não foi até lá, nunca viu uma foto, ou nunca esteve lá, essa pessoa não vai receber o entendimento que eu estou passando. Mas quando ela ver uma foto ou for até o morro e subir, ela vai lembrar e dizer: realmente o Carlos tinha razão, é muito lindo aqui em cima. Então ela provou por si mesma. Aquilo que eu falei fez sentido para ela quando ela sentiu, experimentou e vivenciou. E em uma conversa com um amigo, o John Gladstone, essa palavra sentido me tornou mais ampla. E creio que esse sentido se encaixa aqui. Sentido está ligado com sentir. Mas entendo que não seja simplesmente algo que fica dentro de um sentimento, mas algo que se sente, se experimenta e se vivencia, ou seja, algo que ultrapassa a barreira do sentimento e alcança a realidade. O conhecimento dá espaço para o entendimento.
E o entendimento, quando vivido, dá lugar ao sentido. Isto é, algo fará sentido para você quando o entendimento que veio à luz for sentido, experimentado e vivenciado. Então surgirá a frase: agora tudo faz sentido. Em algumas palavras ou entendimentos ainda não nos fazem sentido porque ainda não sentimos, não experimentamos, não vivenciamos. E por isso que quanto mais se estuda a lei do eterno, a Torá do eterno, mais conhecimento tem sobre ela, mais entendimento tenho dela. E quando a sinto, experimento e vivo, ela tem para mim mais sentido. Bom, de tudo isso, creio que é importante obter conhecimento dentro da base correta, tendo um fundamento correto, que é a palavra do Eterno, as Escrituras, a Torá e Yeshua, dentro do contexto de Israel. E o propósito certo, para que se amplie o entendimento, a revelação. E quando houver ampliação do entendimento, esse entendimento seja sentido, experimentado e vivido, vivenciado, para que haja sentido. E esse sentido se torne em sabedoria, em prática e verdade no caminhar da vida. Shalom.